Grande Walter. Como é que você vai? Eu tô ótimo. E você? Eu estou muito bem. Eu peço desculpa aí pelos 5 minutos de atraso. Então, Descobri nessas últimas 2 semanas o que é trabalhar. Eu não lembrava, desde 2008, eu não sabia o que era trabalhar. ah, e trabalhado de um jeito novo, né? Essa é a questão, né? A gente aprendeu Rapaz, é muito pior, viu? É muito pior. Mas tá Antes bom. que alguém tire qualquer conclusão pela cor do líquido que eu vou beber, eu abro aqui um Guaraná, não é uísque, tá tudo tranquilo. E vou Mas aqui deixando no meu copo, porque depois vão ver aqui e falar assim, o gestor está tomando uísque depois da tá, sessão. Não é verdade. tá liberado, tá liberado. Hoje é dia de comemorar a alta que a gente teve aí, já é mais de 18 horas. Hoje é o dia do futebol que não tem mais, né? Mas então tá liberado, pode ficar à Pois é, vontade. rapaz, mataram o meu Flamengo, viu? A única coisa que conseguiu ganhar do Flamengo foi o Corona. É, meu São Paulo tava indo bem na Libertadores também, né? Então, Tava melhor mesmo. espero que eles lembrem como joga quando voltar. Bom, Bom, vamos. de verdade agora, e sério, muito obrigado pelo convite. Eu acho importantíssimo poder estar aí nesse contato com vocês num momento desse, mostrar a nossa cara e mostrar aqui o nosso relacionamento, que nós somos uma empresa de serviço, né? Que nós estamos aqui para apoiar vocês e ajudar em todos os momentos. Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço a disponibilidade aí. Eu imagino que, assim como a nossa, a agenda de vocês está super concorrida entre acompanhar o mercado, tomar decisões, gerenciar risco e também atender, né, as dúvidas dos investidores que estão, de fato, estressados, né, com razão, pelo que a gente viveu nas últimas semanas. Então, agradeço a disponibilidade, faço questão aí de fazer a devida apresentação, né? O Walter é um antigo parceiro desde a época de Banco Fator, onde a gente já tinha um relacionamento, acho que lá desde 2005, 2006. Sim, O Walter é sócio, né, da Quest desde 2000, né? exatamente, desde 2006. Ah, desde 2006. Então foi bem no comecinho mesmo, que Exato, eu entrei exato, no Fator, você tinha acabado de entrar na Quest. exato. E a Quest, para quem não sabe, né, desde 2016, 17, né, por 15, aí, 15, ela Azequest. fez uma joint venture com a Azimuth e se tornou a Azequest, que, para o momento, eu acho que até tem uma casualidade importante aqui para a gente, né, no convite de hoje, que é o fato da Azimuth ser uma empresa global. Então você vai poder trazer um pouco mais dessa visão global para a gente Sem dúvida. e com sede na Itália, né, onde está o epicentro, talvez, hoje da crise, pelo menos pelo lado da saúde, né? É verdade. Então, enfim, fica à vontade, conta para a gente aí como é que vocês navegaram essas últimas semanas, que tipo de decisão vocês tiveram que tomar, enfim, Vou fazer isso começa. aqui, só estou tentando aqui dar uma ajustada no ângulo do telefone. Acho que agora vai ficar bacana. Fica. Pronto. Maravilha, maravilha. Boa. Vou sim. De novo, obrigado pelo convite. A oportunidade de estar aqui é fabulosa para a gente. E eu estou à disposição para perguntas. O Rodrigo vai interagindo comigo. À Beleza. medida que você achar que tem algum assunto que puxou alguma pergunta interessante, a gente vai trocando ideia. Vou Não tem começar. assunto proibido. Imagina, pelo contrário. Tá bom. Vou começar falando da Azequest, né? Nós somos uma empresa que tem 19 anos de história. 2021 nós completaremos 20 anos. Uma empresa independente com 20 anos é uma raridade no mercado. Sem dúvida. E mais do que isso, né? Quando eu entrei na Quest Investimentos, como você bem lembrou, é fantástico ter um parceiro de longa data assim que acompanhou a nossa história, a nossa evolução. Eu fui do Banco Safra, comecei minha carreira, sou economista da PUC do Rio de Janeiro, vim para São Paulo em 91, antevi, né, infelizmente, que a minha cidade, o Rio de Janeiro, não ia me dar oportunidade profissional a longo prazo, então já voluntariei fazer a mudança que tantos cariocas relutaram, vim para São Paulo, e depois do Banco Safra, fui do Banco Garantia por mais de 10 anos,
passamos por uma crise complicada, foi a minha primeira grande crise complicada, em 98, vendidos para o Credit Suisse First Boston, e fiquei lá mais alguns anos. E aí fui chamado para esse desafio da Quest Investimentos. A Quest era uma empresa pequena, independente, que foi fundada pelo Luiz Carlos Mendonça de Barros em 2001 e só abriu o primeiro fundo para terceiros em 2003. O que é interessante aí, né? Primeiro, a história de uma empresa de gestão que se institucionalizou. Raros são os exemplos, se é que eu consigo achar algum outro, de empresa de gestão onde o sócio fundador não está mais. Em 2015, nós fizemos esse acordo com a Azimuth, o Luiz Carlos saiu, e o BTG Pactual, que também tinha 15% do nosso equity. Saíram no começo de 2015, e nós fizemos essa associação com a Azimuth. Ao longo desse período, nós tivemos muitos aprendizados. Talvez o mais importante em 2008. Eu cheguei na empresa em 2006, a empresa tinha pouco mais de 250 milhões de reais sob gestão, e eu rapidamente identifiquei que tinha uma equipe boa gestão, bons produtos, mas que a empresa era muito fraca na comunicação. Então, abrindo novas parcerias, nós conseguimos ter um crescimento muito acelerado, e eu já de cara identifiquei que ter uma só estratégia era uma coisa muito perigosa para a empresa. Porque imagina que você tem uma empresa que só vende Guaraná. Chega o cara que é Coca-Cola, chega o cara que fala, olha, não quero refrigerante, quero uma coisa mais saudável, quero uma coisa sem açúcar, você não tem outro produto. Então, rapidamente, logo depois da minha entrada, eu montei uma equipe de renda variável e começamos a fazer os long shorts que eram vendidos para o mesmo público que comprava fundo multimercado macro. E assim a empresa cresceu muito rapidamente, de 250 bilhões para 3,250 em 1 ano e 3 meses. E aí veio 2008. Nós voltamos para 550 milhões no final do ano. Esse foi um grande aprendizado. Foi um ano que a gente aprendeu que, primeiro, em gestão as coisas mudam muito rapidamente, que tem que se ter muita humildade, pé no chão, focar no processo. Em momentos de crise, nada mais importante do que ficar aderente aos mandatos, controlando liquidez, controlando a qualidade dos papéis que estão lá dentro e realmente tendo muito contato e exposição com os clientes. Mas nós tínhamos 2 grandes problemas ali. 90% do passivo estava concentrado na mão de 4 grandes fundos de bancos de varejo, e 90% dos ativos do que eles investiam conosco estava no fundo macro. A equity já tinha crescido para 400 e poucos milhões em 1 ano, mas não deu tempo de diversificar mais o negócio. Então, quando chegou 2009, ficou muito claro para mim o diagnóstico do caminho a seguir. Eu botei na minha cabeça uma lição muito simples. Eu falei, eu não quero depender de um cliente e eu não quero depender de um produto. Então, vamos continuar diversificando essa prateleira de produtos e continuar pulverizando o nosso passivo. E depois, em 2011, eu trouxe uma grande aquisição para a ZQuest, o Alexandre Silvério, para ser o meu grande sócio na empresa, meu confidente, mas mais do que isso, ser o cara que unificar o processo de investimentos, ser responsável por trazer novos gestores, expandir a nossa capacidade, mas quando você compra um produto, eu não vou mostrar aqui porque não dá, eu estou com o telefone, mas eu sempre uso... bom, eu posso sim. Quando você compra o produto Apple, seja qual que for o produto, você aqui está esperando ver essa maçãzinha aqui prateada. Você está esperando ver um produto que é diferente do Android, que não tem a rede aberta, que é a plataforma fechada, que um produto comunica com o outro de maneira que permite o cliente ter mobilidade e troca de informação, que tem uma mesma qualidade, um padrão estético, um padrão de controle. Então, o que a gente pensou foi montar uma empresa de investimentos com várias estratégias, e aí eu vou pular para não ficar falando da história antiga durante todo o tempo do call, mas nós iniciamos aí 2020 com quase 20 bilhões de reais sob gestão, mas muito bem espalhados em ações livre, ações small mid caps, ações long biased, fundos de mercado de ações long short, mas esses multimercados long short, em 10 anos, têm beta e correlação 0 com a Bolsa, multimercados macro, multimercados de renda fixa, crédito high grade,
debêntures incentivadas, fundos de arbitragem, o low-vol e o termo, e também os fundos de previdência. Muito, muito pulverizado. Dessa maneira, a empresa fica mais anticíclica e quando você tem determinado setor que não está pegando fogo, você tem a oportunidade de dar um outro produto para o seu cliente. Mais ou menos o que o banco faz, para você não perder o seu cliente na crise. E, além disso, poder atender diferentes perfis do mesmo cliente ou de clientes diferentes. Cada cliente tem um perfil de investimento, um perfil de risco, mas nós também temos produtos que são descorrelacionados e complementares, que, como você bem sabe, vocês fazem isso, vocês compram mais de um produto nosso. Por outro lado, nós também iniciamos 2020 com menos de 15% do passivo na mão de fundos. Qual o problema de fundos? Puxa, Walter, estou vendo aí que pelo teu discurso você tem um baita preconceito. O fundo de fundos, o cara aperta um botão, 3 mil clientes saem de uma vez. 10 mil clientes, 20 mil clientes saem de uma vez. Através dos parceiros como os agentes autônomos, as plataformas Conta e Ordem, a decisão é mais individualizada. Então, diminui o risco da casa. Você vai falar, puxa, mas isso não é verdade. Em 2008 fomos nós e outros 10 caras, como Mauá e vários outros, Gávea, etc. Mas nós tivemos um exemplo recente, alguns anos atrás, da Advis, que demorou muito, teve uma performance fabulosa ao longo do tempo, consistente, e em 3 anos saiu de 9 bilhões para 300 milhões. Perdão, demorou 3 anos para chegar a 9 bilhões, e em 6 meses veio para 300 milhões. Então, ainda no começo desse ano, você veria ali 5 dos 10 maiores gestores independentes do Brasil com mais de 60% dos ativos sob gestão oriundos desses fundos de fundos. E isso é um dos fatores que o investidor tem que controlar na hora que ele olha para o gestor. E com uma equipe de 50 pessoas, olhando para... E aí você pediu para eu dar a experiência da Azimut, eu vou falar da parte lá de fora, mas tem um outro processo dentro da ZQuest que é muito rico, que é você ter uma equipe macro, olhando a economia internacional com o apoio da Azimut, olhando a economia local, olhando juros, câmbio, inflação, mercados lá fora, mas aí ao lado da equipe macro, você tem a equipe de equities, olhando não do ponto de vista top-down, que é o que o macro faz, mas bottom-up, olhando as empresas até o nível setorial. E depois contrastando essa visão com a visão top-down do macro. E depois a equipe de crédito, olhando para essas, muitas vezes, as mesmas empresas, mas de um outro ponto de vista, do ponto de vista de solvência, do ponto de vista de quanto elas estão pagando pelos títulos. Essa visão mais holística te dá um processo de investimentos mais completo. E aí você ainda pega a ajuda da Azimut, que vai trazer equipes de gestão. A gente pensa em Azimut, a gente pensa numa equipe de gestão muito forte na Europa, que é a verdade. Mas pouca gente sabe que desde 2009 a Azimut tem o segundo maior fundo de yuan, a moeda chinesa, com uma equipe baseada em Xangai e outra em Hong Kong, desde 2009. Nós temos equipe em Singapura, equipe em Hong Kong, equipe na Austrália, equipes na Turquia, em Dubai, no Egito, no México, Cidade do México, no Chile. Acaba sendo uma troca muito rica de opiniões. Falando isso tudo, desculpe, apertei o botão errado aqui. Falando isso tudo e para a gente poder seguir, se você quiser, eu continuo minha exposição, mas eu acho que a gente entrou dentro dessa crise muito mais preparado do que das vezes anteriores. Sim. E isso foi função da experiência pregressa que a gente teve. A gente aprendeu e procurou criar uma empresa feita para durar. E é isso que eu acho que, com certeza, nós vamos entregar aos nossos clientes. Não, como você bem disse, eu acho que são poucas as assets que têm a longevidade que vocês já conquistaram. Então, um dos fatores pelo qual esse bate-papo enriquece, porque vocês já passaram e sobreviveram a várias turbulências no mercado, seja crises locais ou crises internacionais, como a de 2008, que foi muito severa, e agora estão muito mais estruturados, mais bem estruturados, com mais produtos, mais estratégias, enfim, eu acho que esse bate-papo nesse sentido pode ser muito rico. A gente já teve algumas conversas aqui com os nossos clientes que estão nos assistindo, muito focado em fundo imobiliário e ações.
E eu acho que o bacana da ZQuest é justamente isso, né? Por ser uma casa multiprodutos, talvez tentar trazer uma visão, né, de como todos os ativos se comportaram, né? O que obviamente parece estar tudo fora de preço, né, de fundamento, mas como é que vocês estão digerindo isso? Quais foram as ações que vocês tomaram, né, até agora? Como é que vocês estão enxergando os próximos passos para a Perfeito. gente tentar fundamentar um pouco, né, o que está acontecendo, né? Vou fazer o seguinte, eu vou começar com um cenário para trás. O que aconteceu, o que a gente está vivendo? Depois a gente fala do cenário para frente. Essa crise, sem dúvida, tomou proporções que ninguém que eu conheço, qualificado, com uma opinião que assim eu paro e ouço, conseguiu antever e falou, olha, vai dar merda, tá vendo ali o que está acontecendo na China? Esse troço aqui vai espalhar. E assim, aquela história, né? Relógio quebrado também acerta 2 vezes por dia. Alguém deve ter acertado, mas assim, eu não vi ninguém conseguir antever um spread out dessa maneira e um lockdown geral, global, como aconteceu. E ela acabou se comportando e isso foi interessante, porque é um desafio para todos nós, de uma maneira completamente diferente das crises anteriores. A crise de 2008, na minha opinião, foi muito mais grave. Mas muito mais grave. Agora estão dizendo que não. Muito mais grave. Porque ela era uma crise com um poder destrutivo de tirar o centro o coração do mercado financeiro global. Uma visão capitalista. Não tem nada a ver com isso. Na hora que você mata o mercado financeiro, Vinícius Langoni, você deve estar aqui no visual. Avise o Cassiano Ciampone que eu estou com a Veda. Está me mandando um monte de mensagens aqui, não posso responder. Mas, boa. aproveitar. Depois a gente puxa a orelha dele. Não, dentro de casa, puxando o tapete é duro, né? Mas aí, a crise de 2008 era uma crise que ameaçava destruir o centro financeiro, o coração financeiro mundial. E isso, sem dúvida, ia ter efeito de parar de irrigar capital para as empresas, para as pessoas. Só que, ao mesmo tempo, depois de muito debate, e isso serve para depois a gente falar do futuro, parece que 2008 foi há 50 anos atrás, né? Mas é uma crise recente. As pessoas tinham muita dúvida do que fazer, e quando o presidente George W. Bush, e principalmente depois o presidente recém-eleito Obama, endossaram o pacote de resgate às empresas, compra direta de ativos, quem lembra do TARP, e também de injeção de liquidez e trazer os juros para baixo, apareceram os profetas do Apocalipse. Pouca gente agora vai lembrar pouca gente agora vai se lembrar, mas inclusive alguns colunistas amigos meus, Hélio Beltrão, Rodrigo Constantino, Alexandre Borges, e gente muito, muito pesada, de altíssimo calibre lá fora, anteviam algumas consequências. Eu vou lembrar de um nome que vocês esqueceram. Nouriel Rubin. Nouriel Rubin, Moral Hazard. Quem lembra? Ajudar as empresas vai criar um moral hazard do qual a economia global não vai se recuperar e as empresas voltarão a se alavancar e, principalmente, hiperinflação. Essa injeção de liquidez vai gerar uma inflação nunca antes vista. Bom, vamos dar um salto. Nós chegamos em 2020 da seguinte forma. Janeiro de 2020, as pessoas preocupadas com o Irã, com o Trump lá matando o Soleimani, mas preocupadas principalmente com a desaceleração chinesa e com a anemia de crescimento da Europa. Não vamos nem falar de Japão, que é old news, né? Há 40 anos não cresce. Mas a Europa crescendo muito pouco, abaixo do que todo mundo imaginava, com inflação muito baixa, e a única economia global ainda crescendo, desenvolvida, ainda crescendo numa velocidade razoável, é a americana. Por sinal, que azar do Trump, porque 2 sextas-feiras atrás foi o melhor número de emprego da história dos Estados Unidos. Não que eu acho que ele sozinho tenha tido mérito por isso, mas ele não atrapalhou. Mas os Estados Unidos foram pegos nesse momento. Então, a inflação não só não veio, como o mundo estava com os juros mais baixos de todos os tempos da história moderna. Por que você e as empresas não estavam alavancadas, né? Assim, ou muito pouco alavancadas perto daquele cenário de 2008. E aí você vai dizer, por que você está falando disso, Walter? Porque tem uma grande vantagem
da gente já ter um playbook do que foi feito e saber que isso pode ser feito de novo. Naquele momento, em 2008, era mais grave, porque não tinha nenhum exemplo pregresso. Você teria que voltar para a Segunda Guerra Mundial para tentar se lembrar de algo parecido. Quando se criou Bretton Woods, o FMI, a Organização Mundial de Comércio e uma série de outras instituições. O meu filho está aqui na live assistindo, vou cutucar ele, e uma série de outras instituições que tem um monte de gente hoje defendendo extinguir, né? E a gente vê como está faltando no mundo de hoje coordenação entre os países envolvidos, como o mundo perdeu liderança. Mas, voltando ao nosso momento, você teve uma crise diferente, menos grave, mas mais complexa e mais difícil de atender. Porque eu estava falando com um cliente ainda na semana passada também, parece que foi um ano atrás, e ele falou assim, não, mas aí tem que ajudar. Eu falei, ajudar quem? Aí eu brinquei, vamos pegar o bloquinho aqui. Empresa aérea, ok, tique. Cruzeiro, navio, né? Navio turístico. Pô, acabou, imagina, você entrar no navio com 3 mil pessoas hoje fechado. Hotelaria. Né? Ou ir para o inferno, você vai ficar na dúvida. O que eu faço? Navio, hotelaria, restaurante. Peraí, estamos esquecendo de alguém? Claro, empresas de turismo, todas. Ok, beleza. Peraí, está esquecendo de alguém? Sim. Quem faz catering para as empresas aéreas, quem presta serviço para hotéis, quem faz lavanderia. Peraí, esqueceu mais alguém? Esquecemos. Esquecemos de curso de inglês. Peraí, curso de inglês. Francês, italiano, alemão, karatê, judô, taekwondo, balé, natação, o clube. E aí começa. E aí não acaba. Então, você está tendo um choque de demanda e de oferta simultâneo. E com a paralisação do trabalho. A paralisação do trabalho, não vamos entrar aqui num raciocínio de minimizar a crise e achar que o vírus não pega ninguém, é só uma gripinha, assim como 2008 também não foi uma marolinha. Só uma marolinha. Mas você paralisar o trabalho indefinidamente vai levar ao caos. E tem que lembrar que o Brasil não tem um social net construído como a Europa. Não gosto da Europa porque é welfare state, tarará, tarará. A Europa passou por guerras durante 1.500 anos. Não é à toa que aqueles países acabaram ficando como ficaram, porque foram aprendendo com momentos anteriores. Mas você, para poder criar um welfare state desse, você precisa de muita grana, e a gente não tem. Então, um país em que você mata anualmente, olha só, o Brasil tem anualmente 60 mil mortes violentas. Não se assustem. Isso é igual às mortes violentas nos Estados Unidos, Canadá, Europa inteira ocidental, Europa do Leste, Rússia, China, Japão e Austrália juntos. Bom, você acabou de falar de 75% do território mundial. Então, o Brasil tem mais morte violenta que todos os países juntos. Imagina ficar aqui 3, 4 meses sem trabalho. O que vai acontecer? 20, 30 milhões de desempregados. Também é um problema. Então, quando a gente tem esse choque, você começa a fazer previsões catastróficas de PIB. E lembrem-se, nós estamos agora com o mercado bem melhor hoje e ontem, principalmente hoje. Eu estou olhando menos para a Bolsa, vamos falar disso e quero que você pergunte, mas hoje os juros foram muito mais significativos, porque mostram que está voltando a ter uma certa funcionalidade no mercado e uma certa razoabilidade, porque quando você fica com os juros de 2025 extirpados e altíssimos, qualquer tipo de preço perde referência, não só crédito, bolsa também. Então, hoje a coisa ficou mais funcional, mas você ainda vai ver números terríveis de produção despecou, de consumo, de investimento, de confiança, etc. Então, isso tudo gera um cenário mais complexo. Aí você faz a pergunta, posso seguir? O que a gente fez? Pode, fica à vontade. O que nós fizemos? A vantagem de 2008. A vantagem de eu estar no Garantia em 95, quando teve a crise do México, 96 a 99 teve a Argentina, Rússia, Brasil, Ásia, 2001 teve internet, 2001 teve o ataque às torres, 2000 não sei, a gente vai andar, mas 2015 a crise da Dilma, que foi a pior que eu já peguei no Brasil, porque foi muito longa e você não conseguia ver
luz no fim do túnel. Depois nós tivemos a crise dos grampos, depois a dos caminhoneiros, tivemos a eleição do Trump, tivemos uma série de coisas. Então, o que a gente faz nessas... A AsiaQuest já tem um manual, ela já tem um guideline do que fazer. A primeira coisa, atenção especial, que acontece todos os dias, não só em crise, mas atenção especial nos mandatos. Algum mandato está correndo risco de sair? Segundo, metas dos fundos, principalmente de drawdown máximo, e metas de risco dos fundos estão sendo cumpridas? Drawdown bateu, é obrigado a zerar? De jeito nenhum. Zerar o fundo na hora da mínima mata o cliente. Mas é minha decisão... Só para explicar, eventualmente, para quem não sabe o termo técnico, drawdown é justamente perda máxima o máximo acumulada que o fundo pode ter, né, de uma vez, né? Normalmente, eu coloco em 3 meses, você tem 4 períodos de 3 meses no ano. Normalmente, eu coloco em 3 meses 1/3 do que o fundo pretende render no ano. Se em 3 meses você perder 1/3 do que o fundo projeta retornar no ano, você estopa. O que é estopar? Zerar tudo? Não. Estopar é, gestor, senta aqui. Não, primeiro senta aqui. Vamos analisar o São. Nós estamos juntos, eu não sou seu inimigo. Senta aqui. Temos um problema técnico, está dentro do mandato, o resto da indústria está parecida ou eu sou o Alejão? Se eu sou o Alejão é diferente. Pô, eu estou fazendo algo muito pior do que os outros. Vamos olhar os outros, como é que a gente está? E mais, qual é a tua convicção nessa posição? Naturalmente, essa discussão com todos os gestores leva à mesma decisão. Se eu estava nessa posição, é porque eu tenho convicção. Se eu tenho convicção, eu quero continuar, a menos que o cenário tenha mudado. A gente na AsiaQuest tem uma grande vantagem. Não tem nenhum gênio. Nós não somos mais inteligentes que ninguém. Tem outros gestores que, com certeza, ou são, ou provavelmente se acham muito mais inteligentes do que nós. Mas nós temos muita seriedade e humildade. Então é o seguinte, se eu estava na posição é porque eu tenho convicção, mas se o mundo mudou, eu mudo também. Eu não quero estar certo. Eu não quero provar uma tese a qualquer custo e eu não quero, por orgulho, ser mais inteligente que os outros. Eu quero entregar retorno consistente no longo prazo. E orgulho e retorno nunca estão juntos, sempre separados. Então, o que a gente faz? Reduz a complexidade da carteira. A nossa carteira macro estava pré-crise, a maior posição era a Bolsa. Na hora que aconteceu a crise, zera a Bolsa. Para quê? Zera a Bolsa. O que a gente tem certeza que vai acontecer? Sem certeza, há uma semana atrás, que no dia seguinte a Bolsa ia subir? Você tem certeza que amanhã a Bolsa vai subir de novo? Não. Tem alguma certeza? Temos. Qual? Que os juros estão muito altos. Que o mundo futuro será um mundo de juros mais baixos. Então, vamos manter a posição só em juros. Fundos de equities vão aumentar um pouco o caixa. Muito? Não. Porque depois a Bolsa volta e a gente não pega. Mas vamos sair de empresas que a gente acha que não são tão fortes. Por quê? Porque, infelizmente, gente, a crise é boa para o rico. A crise é ruim para o pobre. Como é que ela é boa para o rico? O rico ganha na crise? Não. Mas no futuro ele vai ganhar espaço do pobre. Como? Olha, uma empresa de varejo dominante, capitalizada, cheia de caixa, que nos últimos 4 anos deu lucro, vai ter muito mais facilidade de comprar, de ganhar market share. Eu estou dando um exemplo óbvio, mas eu não vou dizer nome porque é antiético, mas quem for o bom entendedor vai pegar. Vai ter uma missão muito mais fácil que uma empresa que está tentando fazer um turnaround agora. O Warren Buffett sempre fala, eu vou depois traduzir, mas the problem with turnaround companies is that they seldom turn. O problema com empresas de turnaround é que quase nunca elas conseguem fazer o turnaround. E aí, quando você faz o turnaround num momento de juro baixo, crédito farto, demanda crescendo e confiança, é muito mais fácil do que fazer um turnaround, por exemplo, lá em 2015, no auge do desastre do governo Dilma. Então, agora, para as empresas de turnaround, ficou mais complicado. Então, o que você faz? Fica nas empresas mais fortes e que você acha que estão mais descontadas. Nos fundos long short, o que você faz? Vai para a menor exposição bruta da história do fundo. O equity hedge comprado em 7,5%, vendido em 7,5%. O total return comprado em 15%, vendido em 15%. Olha, eu já vi o total return comprado com uma carteira comprada 60% do fundo e outra carteira vendida 60% do fundo. Estava 15 contra 15.
Ah, mas como é que faz para continuar a FIA? Bota BOVA contra IBOV para ter um mínimo de 67% comprado. Mas por que você fez isso, cara? Tá maluco? Não, ao contrário. Porque como eu não sei, como as coisas estão muito voláteis, tem dia que uma empresa sobe 15, no outro dia ela cai 20, você pode ter muita mudança setorial que você não tem controle e o fundo começa a tomar pancada e assim, gente, é corredor polonês. Eu fui do Colégio Santo Inácio, um dos maiores colégios do Rio de Janeiro. 8 salas por série. Dei uma furada num jogo, perdemos lá o campeonato para a seleção do outro colégio. 200 neguinhos no corredor polonês e eu passando no meio. Vem tapa de todo lado, você não sabe de onde está vendo, você não consegue se precaver. Reagir. E você acha que não vai acabar nunca. Então, num momento desse, o que você faz? Se protege, baixa a cabeça e vai passando. Uma hora você vai sair. Como é que você leva menos porrada? Reduzindo a complexidade das carteiras. Crédito privado, faz caixa e fica só, mas isso a gente já fazia, fica só em títulos de primeiríssima qualidade que você sabe que você vai receber. Esse é o manual AZQuest de crise e é isso que a gente está fazendo. Além disso, tem uma outra coisa importantíssima, essa aqui. Fica frente a frente com o teu cliente, segura a mão dele e deixa ele segurar a tua também. Não deixa ele saber, mas você também precisa que ele segure a tua, porque todo mundo fica ansioso nessa hora e fala assim, olha, nós vamos sair disso. Só tem um jeito de você perder. Esse jeito é certo, é sair agora. Se você sair agora, não tem como recuperar. Não, e ainda em 2008 você tinha a opção de sair por uma taxa de juros alta, né? Agora não tem isso. Então é pior ainda o cenário, né? Mas mais, olha, outro dia alguém me perguntou sobre um título de crédito da nossa carteira. Aí eu falei aqui, a gente só tem empresas elétricas, empresas de água e saneamento, letra financeira de Bradesco. Quer dizer, assim, você começar a trabalhar com empresa de energia elétrica quebrar, todo mundo está em casa usando luz, telefone e computador. Aumentou o consumo elétrico em casa. Todo mundo está em casa, não vai dar descarga, não vai usar o banheiro, não vai ligar a pia para escovar os dentes. Água e saneamento não pararam. Mas aí o cara falou, puxa, um shopping aqui, Allianz Shopping. Como é que... Mas o shopping não vai quebrar? Eu falei, peraí, calma. Vamos lá. Pensa aqui comigo. A Allianz fica 3 meses sem R$1 de faturamento. Vamos tirar 3 meses. Tá bom, cara? Pô, é muito? Eu falei, não, mas vamos fazer isso, vamos ser conservador. 3 meses parado. 3 meses, tá? Tá. Ainda assim vai gerar um EBITDA no ano que é 1,5 vezes o serviço de dívida. Vai reduzir o endividamento no final do ano e vai fechar o ano com 1,75 dívida sobre EBITDA. Pô, é super tranquilo. Eu falei, pois é, e o papel é 2022. Não, 2021. No momento que você começa a vender um papel desse, só tem uma vítima, você. Você está vendendo um troço aí que o mercado vai pagar os CDI mais 4, que não faz sentido. CDI mais 4 é 200 e pancada do CDI para uma empresa de altíssima qualidade. Qualquer ativo, as pessoas só pensam assim com bolsa. Não é verdade. Com crédito tem uma vantagem sobre bolsa. Bolsa tem uma vantagem, pode subir muito mais, mas não sobe mais à toa, tem mais risco. Mas o crédito tem uma vantagem. Tem uma data marcada em que o cara tem que pagar o bond. E o cara vai te pagar o bond mais juros. Então, se a empresa é boa, você vai receber. Eu vou dividir um negócio aqui com você, que eu gosto muito disso. Eu vi uma pesquisa na Economist, procurando coisas sobre... Eu falei, eu preciso, nesse momento de juros baixos, ajudar o meu cliente a entender melhor como investir e o que ele faz errado. E aí o cliente, não, mas, puxa, qual o segredo? Eu falo, não tem segredo. O segredo, primeiro, é você montar uma carteira que seja compatível com o seu perfil de risco. Por quê? Porque eu vou provar para você que a única maneira de você perder a longo prazo é você sair. E você vai sempre sair se a sua carteira não for compatível com o seu perfil de risco. Agora, se a sua carteira é compatível com o seu perfil de risco e você saiu, aí é porque você não tem controle emocional, aí não tem muito o que fazer. Mas se você é um cara com controle emocional, você tem que olhar o seu perfil de risco. Quem que vai cuidar do teu perfil de risco? A Veda, não é a ZQuest. Quem vai olhar para quantos anos você tem, quantos reais você tem, quantos reais você
ganha por ano, qual é o seu perfil de endividamento, se você tem muito ou pouco imóvel, se você tem muito ou pouco filho. Eu vou dar um exemplo aqui. Exemplos bobos são os mais fáceis para a gente ter uma visão do que a gente está falando. Se você é o Mark Zuckerberg, dono da Facebook, tem 30 anos de idade, 15 bilhões de dólares, você pode ter 95% do seu patrimônio em equities. 5% do patrimônio em caixa é 750 milhões de dólares. Você nunca vai precisar desse dinheiro. Beleza, 95 em equities e dorme igual um bebê. Equities caiu, compra mais. Beleza. Se você tem 70 anos e 50 mil reais, quanto eu deveria ter em bolsa? Zero. Ah, mas você é radical. Zero. 70 anos, 50 mil reais. A menos que você more na casa do filho. Aí o filho paga tudo, 50 mil é sobra, você não vai gastar. Beleza, aí tudo bem. Mas se não, é melhor ter zero. Obedecendo o seu perfil de risco, você consegue montar uma carteira. A Veda vai te ajudar a estruturar essa carteira. Provavelmente vai ser uma carteira diversificada. Aí o pessoal pergunta, por que diversificado? Aí eu pego um gráfico mostrando o seguinte. No Brasil foi assim nos últimos 10 anos. Bolsa foi o pior ativo, pior ativo, pior ativo, melhor, melhor, segundo pior, terceiro pior, melhor, segundo melhor, melhor. Como é que vai ser ano que vem? Não sei. E esse ano está mostrando isso, ninguém sabe. Então, por que botar os ovos todos numa cesta? Aí, Allianz Bernstein, tudo isso eu tenho em gráfico. Se quiser, eu tenho um PowerPoint sobre isso, você manda para a clientela, faz um sucesso. E ainda a gente fazendo uma palestra com o PowerPoint, a galera ri. Porque é verdade, eu também, como investidor, sou irracional. A Allianz Bernstein mostra um gráfico com 35 classes de ativos. A carteira dos clientes deles, ativa, só ganhou de Japão e inflação nos últimos 20 anos. Então, mesmo se você for uma besta e botar 100% numa classe de ativos e ficar parado, deu melhor do que a carteira. Aí, eu vou para o outro ponto. O cliente fala o seguinte, não, mas no ano passado o fundo tal foi o melhor. Quando? No ano passado. Pô, você acha que um ano é tempo para você saber se um fundo é bom? Aí eu pego o seguinte, a Economist mostrou 851 fundos norte-americanos entre 96 e 99. Os 10 primeiros, 96, 97, 98, 99, 4 anos. Isso para o Brasil é longo prazo, lá é curto. Os 10 primeiros fundos, nesses 4 anos, nenhum deles conseguiu um número melhor em 851 do que 790 nos 4 anos seguintes, 2001, 2002, 2003, 2004. O nono fundo dos primeiros 4 anos foi o último, 851. Olha, 790 de 851 é você ficar nos 10% piores nos 4 anos seguintes. O título da pesquisa é Os primeiros serão os últimos. Então, o que importa? Não é o fundo que foi bem nesses últimos 3 meses. Eles estão falando de 4 anos. Aqui no Brasil, você fala, caraca, nos últimos 6 meses, o cara tal foi o melhor. Você não sabe o suficiente desse cara para saber se ele foi o melhor. Você tem que olhar 5, 6, 10 anos de histórico e poucos gestores têm isso. Segundo ponto. Aí eu olhei uma outra pesquisa. O Paul Samuelson, Prêmio Nobel de Economia, fez uma pesquisa para a própria Economist, olhando os gestores americanos ativos de bolsa, quer dizer, o cara que tem que bater o S&P, entre 84 e 2002. São 18 anos. 18 anos. Os gestores deram, em média, 10,9% ao ano de retorno líquido de FIIs. E aí ele falou, pô, deu 10,9%. Quem investiu aqui ganhou muito dinheiro. Isso é a média da indústria. Quanto que o cliente ganhou? Ele ficou estarrecido. O cliente ganhou 2,7% ao ano. Quer dizer, de 10,9%, o cliente jogou 8,2% fora. 75% da auto-performance o cliente jogou fora. Eu falei, pô, impressionante. Será que isso no Brasil? Não, Brasil não. Será que isso na Azequest é assim? Então, eu tenho um fundo que tem 15 anos, o Azequest Ações. Ele foi lançado em junho de 2005. Mais 3 meses faz 15 anos. Eu vou te dar números de fevereiro, último dia de fevereiro de 2020. Puxa, a gente era feliz ali, não sabia, né? Então, último dia de fevereiro de 2020. O Azequest Ações tinha dado líquido de todas as taxas, 1.364%. O Bovespa deu 346%. Quer dizer, 4 vezes mais. Em 14 anos e pancada,
o Bovespa deu 346 e o Azequest Ações, líquido de todas as taxas. Lembrando que o Azequest Ações é um fundo que também é adaptado para institucionais, então ele não alavanca, não faz day trade e não usa derivativos. É um fundo super conservador de ações. Mesmo assim, ele botou 1.000 sobre o Bovespa. O nosso cliente ficou com o Bovespa mais 200. Jogou 80% da outperformance fora. Como que você joga 80% de uma outperformance fora? Saindo na hora errada. Fita do Temer, vou sair, 27% de queda. Saí. Subiu em 2 semanas, 27%. Nos outros 3 meses, subiu mais 30%. Aí o cara fala, não, capitulei. Pô, subiu 27%, subiu mais 30%. Agora eu vou entrar. Você... Bum! Pegaram greve dos caminhoneiros. Tum, tomou na cabeça. Aí nunca mais vou entrar na bolsa. Aí fica 3 anos sem entrar. Aí vem aí a o parte William Bonner, aí o William Bonner fica lá jogando na tua cara todo dia à noite. Bolsa bate recorde, bolsa bate recorde, bolsa bate recorde. Então é o seguinte, o cara liga para mim e fala assim, estou pensando em investir em bolsa, juro que isso acontece. Acontece com alguma frequência. Estou pensando em botar mais dinheiro em bolsa. O que você acha que vai acontecer nos próximos 3 meses? Eu falei, cara, some, não fala com que 3 meses. Não tenho a menor ideia. Se eu soubesse dos próximos 3 meses, eu não tinha fundo. Eu era day trader. Não, mas day trade não funciona. Eu falei, eu não conheço ninguém que ganhou dinheiro com day trade. Eu conheço um monte que quebrou. Vários. Por sinal, agora, então, o que tem de peixinho, não tem baleia porque não tem nenhum big day trader. Mas o que tem de peixinho boiando na água é impressionante. Então, vem a parte engraçada. A gente achou um dado da Fidelity. Entre 2003 e 2013, 10 anos, as melhores carteiras, entre 1 milhão de carteiras de clientes da Fidelity, foram os clientes que faleceram. Cliente morto fica preso no espólio dinheiro e não mexe na carteira. Foram as melhores carteiras da Fidelity. Então, com isso, qual o seu objetivo? É dizer que eu não tenho a menor ideia qual vai ser o menor ponto da Bolsa. Ah, mas você não acha que o pior já passou? Parece que sim. E aí a gente pode falar depois disso. Mas, voltando ao investimento, eu não tenho a menor ideia qual foi o ponto mais baixo da Bolsa, se é que a gente já chegou nele. Eu não tenho a menor ideia da velocidade com que o mercado vai voltar. Eu sei que a gente não vai voltar para 120 mil pontos rapidamente. Isso eu sei. A gente vai voltar. E a volta é em V. Mas pode ser um V assim. Caiu assim e sobe assim. Agora, para voltar para 120 mil pontos, você tem que voltar a ter valuations pré-crise e o mundo parou aí pelo menos 2 meses. Então, e alguns caras aí naufragaram no meio do caminho. Então, não é a mesma volta. As economias vão estar mais machucadas, o endividamento público vai aumentar no mundo todo, eu vou falar disso, me lembre. Então, volta diferente. Mas o que eu posso dizer? Que o Azequest Small Mid Caps foi eleito o fundo da década, agora, em janeiro. São 10 anos de história. A gente deu 10 vezes o Ibovespa, 7 vezes o Ibovespa Small. Também um fundo sem alavancagem, sem derivativos e sem day trade. O Azequest Total Return, que é um fundo long short, que tem 0 de correlação, olha isso, 0 de correlação com a Bolsa em 10 anos. Então ele ganha numa carteira comprada quanto uma carteira vendida. O fundo deu 160% do CDI, líquido de todas as taxas, foi fechamento de fevereiro, e o pior dia da história do fundo, eu nunca olho para... Gente, eu nunca vou falar em um dia, em um mês, em 2 meses. O pior janela de 1 ano, de 12 meses, diária da história do fundo, o que isso quer dizer? O pior retorno que o fundo já teve em 12 meses, você pega o pior dia da história do fundo, em 12 meses, o pior dia deu 55 do CDI. O fundo nunca em 12 meses foi negativo. A pior queda da história do fundo demorou 60 dias para voltar ao lucro. O fundo deu 160 em média. Se eu te disser que tem um produto que deu 160 do CDI em 10 anos e que o pior dia da história do fundo em 12 meses você teve 55% do CDI, você não sai do produto. O melhor dia da história do fundo deu 330 do CDI, bem assimétrico. O nosso fundo Multimax, em 3 anos, deu 250 do CDI. Todos os 83 fundos da Quest, inclusive os 27 abertos ao público, batem o benchmark desde o início.
Isso é consistência de resultado a longo prazo. Só existe investimento a longo prazo, não existe curto prazo. Então, qual é a minha receita para ganhar dinheiro? Não tenho. Qual é a receita para perder? Sair agora. Então, você está dizendo para mim que não cai mais. Não sei. Tenho a menor ideia. Mas eu sei que sair agora você não vai conseguir voltar, porque você não vai achar o bumbum da mosca. Porque não existe, não tem. Só a sua mãe de Ná. Ninguém sabe. Falando sobre isso, olhando para frente, eu vou calar a boca e me colocar aqui à tua disposição para perguntas, inclusive ótimo. suas. Não, olhando para frente, o que eu consigo ver? Tem poucas coisas que eu sei, mas as coisas que eu sei eu tenho certeza absoluta. Olha o que eu estou falando. Absoluta. Endividamento público virou um conceito relativo. Ah, mas puxa, você não gostava da agenda do Paulo Guedes? Fã de carteirinha. Eu escrevi um artigo para o Valor Econômico em agosto de 2017, falando do crowding out que o governo, usei essa palavra, antes dele, o crowding out que o governo promovia, asfixiando o setor privado, entupindo o mercado de crédito público, inclusive na época da Dilma, com crédito incentivado, o que acabava com a liquidez do mercado, matava o apio do mercado de ações, sufocava os players e os empreendedores. Eu sou fã e acho que o Brasil precisa de um choque de capitalismo e de um governo com muito menos participação no dia a dia da economia. E ainda sou a favor de desmobilizar todas as empresas estatais, se possível privatizar todas. Mas isso é uma coisa, endividamento público é outra. Nós estamos passando por um cataclisma, nós estamos passando por um acidente natural. Os governos no mundo inteiro vão precisar colocar dinheiro. Os Estados Unidos acabaram de aprovar um pacote de 2 trilhões de dólares. O que isso quer dizer? Esquece o endividamento público do Brasil. Ah, mas fizemos a reforma da Previdência e agora é uma pena, porque é aquela corrida dos cavalinhos do Fantástico. Ninguém vai estar olhando as suas medidas, só você. Você não precisa correr mais do que o leão, você precisa correr mais do que o cara que está do teu lado. Para o leão não te pegar, pega ele. Então, assim, talvez 100% de dívida PIB no ano que vem seja um número bom. E não um número. Isso eu tenho certeza. Segunda certeza que eu tenho, gente, vocês vão precisar muito mais da Veda do que antes dessa crise. Muito mais. Por quê? Porque os juros que já eram os mais baixos da história, as pessoas diziam, não, mas é 4,25, mas talvez... Já achava que esse pessoal estava maluco. Eu já achava. Mas as pessoas diziam, mas talvez ano que vem o Banco Central precisa levantar mais 50 bips e ir para 4,75. Galera, o bicho não está pegando. Nego falava que era 3 de crescimento, aí baixou para 2,5, já estão falando em 2. Agora a gente está falando de menos 2. Então, os juros que eram os mais baixos todos os tempos serão muito mais baixos que a gente achava antes. E serão muito mais baixos por muito mais tempo. Isso é uma combinação fatal. Fundo de pensão, RPPS, qualquer cara que tenha uma meta atuarial, vai bater a meta como? Bolsa. Bolsa. Não tem outra saída. É investir numa carteira de ações de longo prazo. Ainda mais porque você tem hoje papéis na Bolsa com dividend yield de 10% ao ano. O que isso quer dizer? Você ia traduzir, já vou traduzir eu. São algumas ações que você compra que, se elas não mudarem de preço, não precisa subir 1 centavo nos próximos anos, ela vai estar te dando 10% de taxa de dividendo líquido de imposto por ano. É como se fosse um juro de 10%. Ainda assim, algumas delas, como o Banco Itaú, eu tenho certeza que vão se apreciar muito ao longo do tempo. Então, o que o pessoal vai fazer? Comprar ainda mais ativos de risco. Fundos multimercado, fundos de ações. E aí eu puxo para o meu peixe, mas não para o meu peixe sem motivo, com fundamento. Pré-crise corona, a gente já estava vendo alguns gestores de multimercado apanhando muito por não ter expertise em equities. O modelo de negócio da ZQuest e o processo de investimento da ZQuest são vencedores. Porque eu tenho uma equipe de 10 caras de equities que fazem fundos de ações, long only, small mid caps, long bias e os fundos multimercado long shorts, ajudando a turma macro a fazer a alocação de equities. Gestores macro que não sabem operar em ações vão ter péssimos resultados ao longo do tempo. Então, essas são as duas certezas que eu tenho. Juros mais baixos por muito tempo, endividamento público não vai ser um problema porque o teu vizinho vai estar muito pior.
E eu tenho uma terceira grande suspeita. Essa é complicada, mas o que eu acredito eu tenho que falar. Abaixo da linha do Equador, a temperaturas mais altas, esse vírus parece ter um grau de transmissão mais baixo. Além disso, nós tivemos aqui no Brasil o susto, o mundo todo, de como a transmissão se deu na Itália. Então, as duas maiores cidades do país, e é um país diferente dos Estados Unidos, onde a população está muito concentrada nas capitais, absolutamente pararam nas últimas 3 semanas. Então, eu acho também, em termos de impacto do coronavírus, nós vamos estar muito mais bem posicionados do que os nossos vizinhos. Tomara. Termino minha exposição com isso e me coloco absolutamente à disposição de vocês aí para qualquer pergunta. Vou fazer a primeira aqui que o Rogério, sócio aqui da Veda, mandou aqui sobre o câmbio, que você não passou por esse tema. Não, verdade. Tanta coisa, né, gente? Vamos lá. Eu acho que o câmbio está muito estressado. E eu acho que... Hoje fletou aí, né? Rompeu os R$5, mas acabou fechando um pouquinho acima, né? Eu não vou mandar ninguém fazer isso. E nem nós estamos... hoje com essa posição nos nossos fundos macro. Mas eu hoje venderia dólar fácil. Por um motivo muito simples. O Brasil é um país exportador natural de commodities, principalmente. Mas a gente exporta também avião. Exportamos. Mas o grosso do que a gente exporta é minério de ferro, aço e alimentos. Soja, frango, carne, suco de laranja, esse negócio todo. O bom é que não tem gripe que faz o povo parar de comer. Comida, o pessoal continua comprando. Segundo, isso eu aprendi lá no meu curso de economia na PUC do Rio, lá com o Gustavo Franco, lá atrás. A exportação depende do mundo externo. A importação depende da nossa economia doméstica. O nosso principal importador é a China. E a China está saindo dessa crise. Além disso, a gente sabe disso. É uma quarta coisa que eu sei, porque o resto todo eu não sei, gente. A minha ignorância ela é assustadora. Mas o que eu sei é que o negócio começou na China no final de dezembro, eles tentaram esconder, em janeiro assumiram que tinha um problema, e no meio de março o problema parece que já foi embora. Então, no resto do mundo não vai ser tão diferente assim. Mas a Itália tem densidade demográfica muito mais alta do que a gente tem na média, o Brasil é muito espalhado. Segundo, a Itália é muito fria. Terceiro, a Itália tem muito velho. E quarto, a Itália tem muito pouco leito de UTI. Então, e foi pega de surpresa, né? E quinto, que pouca gente fala. Não. Isso. E quinto, que pouca gente fala. O chinês, o centro fabril chinês é em Wuhan, é onde eles fazem roupa. E eles compraram grandes aquisições de grifes italianas porque queriam ter o design italiano. Então, mandaram 200 mil chineses para Milão. Sabe disso? Então, você tem ali uma confluência de fatores. Mas, de qualquer forma, o nosso grande importador é a China. A China já está saindo dessa confusão. A China saindo dessa confusão, a gente volta a exportar mais. Quando a gente olha para a importação é a função da renda. E a renda brasileira vai afundar com essa crise. A renda afundando, a gente importa menos. Importar menos e exportar mais é receber mais dólares. Tudo é oferta e demanda. Quando você tem mais dólares, você vende os dólares, realiza e o dólar baixa de valor. É o que vai acontecer. Teve uma fuga para dólar, principalmente de hedging. Boa. We're Voltamos. back. É que quando completa 1 hora, cai a live. Eu ia avisar, parou. Quando caiu, eu entendi o que você queria dizer. Que bom que deu tempo de... Não, eu falei que eu venderia o câmbio. O câmbio é função da renda. A renda brasileira caiu, a importação vai cair. A China voltou a crescer e voltou a abrir as fábricas e trabalhar mais normalmente. É o nosso grande importador, o nosso grande parceiro. A China vai começar a voltar a comprar nossas coisas. Nós vamos importar cada vez menos coisa. Isso faz o câmbio cair. Você tem preocupação com o câmbio, com a deflação? Nenhuma.
porque o pass-through, que é passar a desvalorização cambial para a inflação, só acontece quando você paga o preço. Pega a loja de vinho adora. Os vinhos continuam a R$ 3,86. Tá bom, sobe o vinho para $1,05. Não vai vender uma garrafa, não tem inflação. Então, eu acho que o câmbio vai se reacomodar em patamares mais baixos e acho que isso já vai se iniciar. Que bom. Vamos ver se alguém manda mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma para te fazer. Bom, sinto um pouco já de otimismo aí nas convicções que você tem. Eu acho que já são importantes para, né, para começar a voltar a montar posições mais efetivas nos fundos, né? Eu acho que isso também para a gente é bacana de saber como é que foi, né, esse gerenciamento dessa crise, como é que a ZQuest, essa conduta que você falou que já é por conta, obviamente, de todo o passado que vocês trilharam até agora, que é padrão. Eu acho que assim, vamos supor que amanhã a gente acorde, né? E aí essa é uma jabuticaba brasileira, né? Que está se expondo mais novamente agora durante a crise, né? Vamos supor que amanhã a gente acorde aí com o remédio comprovado aí, testado, que ele porrada, é efetivo, é porrada. Aí vai todo mundo olhar para o quê? Para o nosso cenário político, né? Como ele ficou pós-crise, né? Assim, embora eu acho que o presidente é um cara que não se manifesta, precisa de um coach, não consegue passar tranquilidade, equilíbrio emocional, mas ele pode ter razão no sentido de um país como o Brasil, sem o social net como a Europa, não poder se dar o luxo de ficar um mês parado, porque eu ia dar exemplo de político, governador, etc., eu não posso. Eu ia falar, bom, se você é um multimilionário, você passa por um mês parado sem trabalhar numa boa. Você tem $100 milhões no banco, mora numa mansão gigantesca, com um monte de segurança na porta, todo mundo sabe do que eu estou falando. E a vida está numa boa. Mas se você é o cara que é o flanelinha, que ajuda a estacionar carro, se é o cara que vende sanduíche na praia, se você é o cara que faz um bico, como é que você fica um mês parado? Morre de fome? O que esse pessoal vai fazer? Invadir o supermercado, saquear a loja? Então, você está dizendo, não, essa gripe é seríssima. Meu padrasto tem 79 anos, minha mãe tem 73. Todo cuidado com essas pessoas, mas tudo na vida, de mais para lá e para cá, é errado. Não dá para escolher um e renegar o outro, né? Muito calor mata, muito frio mata, muito escuro, muito claro, muito longe, muito perto. As coisas têm um equilíbrio. Então, assim, se a gente achar um remédio, ou se a gente perceber daqui a uma semana que o nível de transmissão brasileiro caiu muito, o presidente vai acabar saindo bem na foto. E o pessoal que resolveu exagerar pensando em colher frutos eleitorais pode se queimar. Acho que, de qualquer modo, já antes da crise, se desenhava uma falta de unidade, de equilíbrio, de diálogo, de articulação. E a gente teve, no governo anterior, um presidente que deu um show, né, de como articular com o Congresso, mesmo com a imprensa diariamente bombardeando ele, e também com as culpas das coisas que ele fez e participou no passado, principalmente sendo presidente do maior partido político do Brasil. Mas o presidente Temer conseguiu aprovar uma reforma do teto dos gastos sem uma emenda do Congresso, nem do Senado, nem da Câmara. Um feito. Como é que você faz isso? Sentando com o cara, conversando, tem um programa assim, o que você acha? Porra, eu não gosto. Por que você não gosta? Não é filho da mãe. Peraí, você não gosta por quê? Por causa disso. Mas peraí, mas se a gente fizer assim, será que assim vai? Olha, presidente, eu não sei, mas o meu constituinte não vai gostar. Peraí. Tem alguma obra que você prometeu lá na tua região que pode ser importante? Tem. Então, vou te ajudar nessa obra. Você me ajuda aqui com a tua base a aprovar? Nem tudo é na corrupção, nem tudo é comprado. Precisa ter diálogo.
né? Por incrível que pareça, ele cairia, o Michel Temer cairia como uma luva para o momento que a gente está vivendo, né? Mas a gente não quis ele, né? A gente não quis ele. Ele, quando saiu do governo, Não, ele não teria um podia voto na também, né? eleição. É. Mas olha os candidatos que a gente procurou pós-eleição. Eu tenho outro artigo meu do Valor em 2018 que eu dizia que o caminho econômico estava claro. Ó, eu vou te mandar os dois artigos, estão escritos, né? A vantagem é essa. Coluna do gestor em agosto de 18. Falei, o caminho está claro, redução do tamanho do Estado, redução dos juros, privatizações, tarará. Qual que é o grande risco? O grande risco é a execução. Alguém que não tem habilidade política vai ter um ambiente muito conflitado, porque o resultado dessas eleições já foi um resultado da polarização. Um cara que fala manso, que é educado, que conversa como o Alckmin, a população falou assim, eu não quero nem ouvir você, pô, deu 3% de voto para o cara. Então, assim, qualquer cara moderado não teve chance. De alguma maneira, a gente tem que aprender a conviver com as nossas escolhas. Você quis radicalizar o ambiente, você radicalizou. Não foi na presidência da República, foi em tudo. Todos os caciques políticos foram eliminados, porque a população queria uma nova forma de governar. Quando eu olho, gente, eu não sou nem bolsonarista, nem contra o Bolsonaro, e muito menos eu torço para uma crise institucional agora, e acho que não cabe agora. Esse é o problema, esse é o problema. E nem acho que cabe agora em falar em descontinuar o governo, de maneira alguma. Todo brasileiro hoje tem que se preocupar com o seu negócio e ajudar o país a crescer. Sobreviver. Mas a gente tem que lembrar que o que a população buscou em 2018 foi entregue. Nós passamos 2019 inteiro sem nenhum escândalo de corrupção no primeiro escalão federal. A população colocou isso como prioridade. E, de alguma maneira, o resultado das eleições foi racional. Quando a gente quiser escolher líderes políticos, e não adianta botar só o líder político no governo federal. Líder político no governo federal, no Congresso, na Prefeitura, no governo estadual. Líderes políticos que tenham capacidade de articulação, de diálogo, a gente vai começar assistindo um debate e falando, não, esse cara fala muito grosso, não quero ouvir ele. Não, esse cara aqui é muito radical. Esse cara aqui xinga o outro. Não, esse cara aqui não respeita. E a gente vai por aí. Agora, de novo, nós tivemos, e vamos dar mérito a quem tem, nós tivemos no domingo uma comunicação do BNDES fabulosa. Nós tivemos na segunda-feira uma comunicação do Banco Central fabulosa. A equipe que foi colocada lá é fantástica. O presidente deu liberdade e apoio para o Paulo Guedes em implementar as suas medidas e trazer pessoas arejadas, que conhecem o mercado financeiro e que, mais do que isso, estão dispostas agora a utilizar remédios que, de alguma maneira, são remédios antagônicos com o que eles vinham dizendo, que era tirar o governo da jogada. E entenderam que uma coisa é uma coisa, outra coisa é um momento de crise desse. Então, não só na parte econômica, né? A gente está vendo que até os ministros que não estavam aparecendo, como o da saúde, têm se mostrado um excelente, né? Está conduzindo muito bem, né? E vai ter já derrubaram que ele umas 10 vezes, e eu estamos errados, porque eu acho mesmo que você. Mas o cara desse vai tomar porrada hoje de todo lado, não tem jeito, tá aí para ser criticado. Acho que se comportou muito, muito bem. Assim como eu acho que o ministro Tarcísio faz um trabalho espetacular em infraestrutura. Então, assim, você perguntou sobre otimismo. Eu sou um cara naturalmente otimista. Eu construí o que eu construí na ZQuest por ter essa confiança. A civilização ocidental conseguiu promover o maior crescimento econômico da história do planeta nos últimos 100 anos. A China, num país paupérrimo, e ao adotar o capitalismo, conseguiu tirar 600 milhões de pessoas da pobreza extrema. Nós estamos hoje no período da história humana, em todos os tempos, em que menos gente sofre violência, em que menos gente morre de fome, em que menos gente morre até os primeiros 3 anos, em que menos gente não tem alfabetização, em que menos gente fica sem ter chance de ir para a escola, o período em que tem maior equilíbrio de renda no planeta, apesar de todo dia você só vê no jornal a única matéria que fala é desigualdade. O mundo sempre foi mais desigual do que agora. Há 100 anos, 200 anos atrás, a pessoa entrava numa vila, matava 300 pessoas, você não sabia. Hoje a televisão está lá olhando. Então, o planeta está andando para frente
e o planeta faz isso. O que eu fiz errado? Como eu posso melhorar? Qual que é o novo problema? Resolvemos esse, agora tem outro. Passou a Previdência, tem reforma tributária. Passou a tributária, tem administrativa. Passou a administrativa, a gente precisa agora fazer mais concessões, atrair capital externo, vender empresas. Quando foi feita a privatização lá atrás da Uzi Minas e da Vale, tinha gente dando porrada nos congressistas que ajudaram a aprovar na entrada da Bolsa de Valores. Quando o Plano Real foi feito, importantes líderes políticos do país, de novo, não preciso entrar em nome, eram contra o Plano Real, falaram que ia dar água, ia trazer pobreza, que era um engodo contra a população. Quando foi feita a lei de responsabilidade fiscal, ela foi atacada como uma lei que iria prejudicar estados e municípios. Quer dizer, vamos lá, né? A gente tem que ter um mínimo de otimismo. É uma crise séria, mas ela vai passar. E a gente precisa voltar rapidamente a cuidar da nossa vida. Sou sim, daqueles que acham muito atraente a ideia de uma intervenção mais vertical, tirar as pessoas que são mais velhas ou com problemas de imunidade e isolar essas pessoas e colocar o resto para trabalhar. Isso tem risco? Tem. Claro que tem. Sair na rua no Brasil e pegar um carro e ir numa estrada tem risco. Tomar banho, escorregar na banheira, bater a cabeça no chão, tem risco. Fumar tem risco. E daí vai. Comer carne, tomar uma cerveja também traz risco. Botar dinheiro em bolsa tem risco. Tem muito risco. A gente tem que saber administrar os riscos que a gente decide tomar. Eu acho que o risco grande para o Brasil hoje é ficar tempo demais paralisado. E a minha sensação é que a gente vai ter uma semana que vem muito... anote aí, essa é uma previsão mais ousada, mas eu acho que a gente vai ter uma semana que vem muito positiva no sentido de redução da velocidade de contaminação aqui no Brasil. Tomara. Eu acho que o fiel da balança serão os Estados Unidos, é onde a gente precisa acompanhar. Até porque é a maior economia do mundo, onde tem mais dinheiro e onde o pessoal compra R15, né? E foge para o sítio para ver se mata o corona com tiro de bazuca. Então, a gente tem que olhar lá como a coisa se comporta. Assim, além disso, né? Eu acho que os dados estão muito defasados. Vou mandar um defasados. abraço aqui, rápido, desculpa, para o Petrocelli, meu amigo, mandou aqui uma saudação, bom ouvir dele. Luca Maciel, meu filho, está aqui também. É um prazer estar aqui com vocês. Isso aí. É isso, gente. Bate-papo foi excelente, eu acho que é isso. Temos que estar mais confiante aí para os próximos dias, na torcida para que essa curva seja de fato mais lenta no Brasil e que a gente possa sair desse lockdown que foi criado aqui nos últimos dias, né, travando de fato a economia. Torcer para que o remédio, né, a gente sabe aí que os hospitais, eu conheço gente, estava batendo papo com um colega que teve, ou está ainda, né, no finalzinho aí se recuperando do vírus, mas que a avó está sendo tratada, porque é uma senhora de 70 e poucos anos, está sendo tratada com cloroquina e teve um baita avanço. A gente sabe da mãe do dono do Hospital Prevent Senior. Então, acho que a gente... Não, agora pegaram um caso que a cloroquina fez mal e aí, por causa desse caso, ela também não funciona. É uma hora de muita especulação, a gente tem que baixar um pouco a poeira. O que eu posso dizer para vocês, acho que eu tenho um advogado, meu advogado, 48 anos, está no UTI do Einstein, era um caso gravíssimo. Hoje ele melhorou, graças a Deus, bastante. Mas você não pode pegar um caso e pegar com esse caso, achar que é a amostra da população como um todo, por mais querida que a pessoa seja. O que eu quero aqui terminar, e eu vou entrar em outra agora, é dizer para vocês o seguinte, a Asia Quest foi uma empresa feita para dar retorno consistente no longo prazo, foi uma empresa feita para durar. O nosso compromisso é estar aqui, nós já estamos aqui há 20 anos, vamos estar mais 20, e vocês podem confiar que nós tomamos uma grande prioridade, preservar o seu capital. Ninguém aqui quer ser gênio, a gente quer gerar retorno consistente ao longo do tempo. Então, assim, podem ter absoluta certeza,
da seriedade, do nosso compromisso, do nosso trabalho. E mais do que isso, daqui a um ano a gente vai olhar para trás e vai falar, puxa, ali era uma belíssima oportunidade de entrada. A gente sabe qual é o ponto? Não. Investimento não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E para isso a gente tem que ir adicionando risco lentamente e gradualmente. Obviamente, se isso estiver dentro da nossa capacidade, para quem tem poupança. Muito bem, parabéns. Obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente hoje. Fica o convite já na torcida aí, para quem sabe daqui 2 meses a gente fazer uma outra já, Compromisso. com um pouco mais de clareza aí, né? Vamos. Já passado pela fase crítica, e aí a gente traça cenários mais claros. Muito obrigado pela confiança em nossa empresa. Isso é o nosso maior ativo, são vocês. Fechado, Tem obrigado. aqui um parceiro de todas as horas. É isso aí. Tamo junto. Um abraço grande a todos, boa noite e fé no Brasil. É isso aí. No mundo, né? Estamos precisando. Para todo mundo. Saúde. Obrigado. Um abração. Um abraço. Obrigado. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, boa noite.